aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos começar as nossas listas de final de ano. Bom, todo ano eu costumo fazer essas listas comentando sobre os maiores álbuns do ano, maiores músicas, maiores flops e tudo mais, né? Só que no ano passado vocês me deram algumas sugestões diferentes que eu resolvi fazer para esse ano. Então nesse vídeo aqui a gente vai começar com uma lista um pouco diferente, que é os piores comeback do ano. Em 2024, vários artistas tentaram fazer o seu retorno à música depois de um hiato ou seguindo um grande sucesso musical e assim, eles não tiveram uma boa recepção. A gente vai refletir os piores desse ano nesse vídeo. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Vamos começar com Justin Timberlake, que no ano de 2024 passou por um grande sufoco na sua carreira. Os fãs dele ficam meio putos comigo, mas eu não vou deitar pros fãs chatos de galocha e velhos também do Justin que ficam agindo como adolescentes em um playground. O ano foi uma merda pra ele mesmo quando a gente fala no aspecto da popularidade do disco, das críticas que ele recebeu, por mais que a turnê dele seja incrível. Bom, a situação já estava meio azeda para ele desde a pandemia, vamos dizer assim, principalmente depois que rolou toda aquela reflexão pública em relação a coisas que ele fez no passado, principalmente com a Janet e a Britney. Ele chegou a postar uma carta aberta pedindo desculpa pela situação toda e isso passou. O caso é que com o lançamento do livro da Britney no final do ano passado, 2023, simplesmente as conversas em relação à toxicidade do Justin voltaram à tona. Coincidiu também dessa situação toda acontecer numa época do ano onde o Justin estava preparando o seu retorno musical. E até o ano de 2023, pelo menos, já era esperado esse início de uma nova era dele, que acabou sendo adiado para 2024. Nesse meio tempo, ele optou por fazer uma coisa diferente, né? E fez uma canção ali com o NSYNC, trazendo de volta toda uma nostalgia que ajudou muito a limpar a barra dele em relação a todo o cancelamento que ele estava sofrendo, principalmente depois do livro da Britney Spears. No mês de janeiro, quando ele iniciou a sua nova era musical, as conversas sobre a situação toda dele com a Britney estavam em alta, principalmente porque o Justin desapareceu depois que a história toda do livro explodiu. E foi basicamente nesse momento que ele resolveu lançar o primeiro single da sua nova era musical, Selfish, que foi detonada pela crítica. Em todas as matérias que criticam o single, eles dizem que o Justin foi muito previsível nesse primeiro lançamento, que ele optou por uma faixa totalmente confortável e enfadonha. Porém, a situação continuou depois que o single não teve o desempenho esperado e ele tentou lançar outras faixas para tentar recuperar o ritmo, mas isso daí acabou não emplacando também. Com o lançamento do álbum Everything I Thought It Was, onde ele tentou de certa forma fazer um disco que mesclasse todos os pontos fortes dele como artista, o resultado foi que a crítica especializada também pesou a mão ali. O disco teve uma das piores notas do ano para a crítica especializada e nós tivemos que ler coisas como a Consequence of Sound chamando o disco de medíocre, a revista Spin afirmando que o álbum não acrescenta nada no cenário do pop, a Slant chamou o disco de sem qualidade considerando a quantidade de faixas e a Rolling Stone disse que o álbum poderia também ser reduzido para fazer mais sentido. Se não bastasse isso tudo, né, também nós tivemos um momento trágico para ele, onde ele foi preso depois de dirigir embriagado. Isso aconteceu no meio da turnê dele, que também está sendo um grande sucesso neste ano. E é bom nós colocarmos isso porque
Em um outro exemplo que eu vou dar aqui, também o artista recebeu críticas, teve um álbum que foi fracassado de críticas e também não performou muito bem no aspecto de vendas, mas a turnê foi um sucesso. Então assim, o Justin tá tendo uma turnê de sucesso nesse ano, ele tá tendo uma retenção de público muito boa no show, mas publicamente falando, midiaticamente falando, através da crítica especializada, o ano foi um dos piores que ele já teve. Outra pessoa também que no começo desse ano, ao lado ali do Justin, foi muito comentada, principalmente por conta do fracasso não só do álbum, mas de várias outras coisas, foi a Jennifer Lopez. As expectativas para o retorno musical da J.Lo estavam altíssimas, principalmente porque ela se casou com o Ben Affleck e o casamento dela com ele inspirou o novo álbum. E de certa forma, todas as pessoas começaram a revisitar as histórias de J.Lo com Ben Affleck nesses últimos tempos, desde quando eles assumiram o relacionamento novamente, né? Então a expectativa por trás do novo álbum era alta. O novo álbum veio com a proposta de ser uma continuação de um icônico álbum que ela lançou no ano de 2002, o disco This Is Me Then. O novo álbum se chamou This Is Me Now. O disco teve uma avaliação de 61 no Metacritic, por mais que seja uma nota bem baixa e na média, né? Para Jennifer Lopez, considerando crítica especializada, é um dos álbuns com melhor avaliação da carreira dela. A crítica afirma que há momentos de nostalgia dentro do álbum, mas ainda assim oferece muito pouco, além de simplesmente fazer uma trilha sonora para uma noite aconchegante de amor entre ela e o Ben Affleck. Outros ainda disseram que para um álbum que prometeu nos mostrar a verdadeira Jennifer Lopez direto do coração, ele luta para se manter de pé. O This Is Me Now perde em suas proclamações de uma suposta história de amor nunca contada. Se não bastasse essas críticas que foram um pouco pesadas em relação ao disco, também por conta da narrativa dele, a J.Lo passou por uma situação de escrutínio muito grande e de certa forma as pessoas caçoaram muito dela por conta do que aconteceu em relação à turnê desse álbum. Por quê? A princípio, a tour do disco This Is Me Now seria uma tour totalmente embasada no álbum. Por conta da baixa quantidade de vendas, eles resolveram fazer um rebranding na turnê e transformá-la em um show de hits. Porém, a turnê também não teve uma venda muito relevante. Em alguns locais ela conseguiu esgotar, mas a grande maioria dos ingressos ficou de certa forma encalhado. A J.Lo fez um investimento também monstruoso para a criação de um lado visual e poético desse álbum, investindo em um disco visual com produção deslumbrante que foi lançado pelo Prime Video, mas também ela resolveu fazer um documentário inspirado pela história do álbum, que foi um tiro no pé. A parte visual que ela lançou através do Prime Video para o álbum ficou realmente babilônico, mas o documentário que ela fez não convenceu as pessoas do que ela estava falando ali, e muitos acharam que o documentário forçava de certa forma a narrativa que ela queria que as pessoas tivessem do projeto e não de fato o que ela vive. J.Lo deixou tanto fãs quanto críticos com uma sensação de que ela estava muito mais preocupada em criar uma percepção perfeita do que significava a sua vida do que de fato compartilhar as verdadeiras histórias que o casal ou ela viveu. Para piorar a situação toda, depois desse cancelamento da turnê, J.Lo entrou em uma crise no seu relacionamento que culminou no seu divórcio com o Ben Affleck. Tudo isso no ano de 2024. Então também esse ano foi muito pesado para J.Lo, desde o álbum dando totalmente errado, a vida pessoal dela também indo por água abaixo. Mas ela parece muito bem, ela lançou um filme também que fez muito sucesso na Netflix. Então, por outro lado, ao mesmo tempo que nós tivemos esse ponto da música sendo catastrófico, ela também teve muito sucesso com os filmes que ela lançou nesse ano. Agora, a Katy Perry também foi uma artista que ela teve o maior comeback do ano no aspecto de comentários, mas também foi um dos piores do ano no aspecto de como ela foi cancelada e detonada, não só pela crítica especializada, mas também pelo público. Katy Perry é uma artista
incrível. E desde quando ela lançou o último álbum de estúdio dela, a grande expectativa do público era que ela voltasse com 2 pés na porta. E pelo jeito, isso pareceu que ia acontecer, principalmente quando ela postou a capa do single Woman's World, que deixou todo mundo surtado. Porém, as coisas começaram a dar errado quando foi anunciado que o Dr. Luke tinha trabalhado em todo o álbum de estúdio com a Katy Perry. E nós sabemos que o Dr. Luke é uma das piores pessoas vivas e que tudo que ele fez com a Kesha, não podia ser tolerado de maneira nenhuma. E a própria Rolling Stone soltou uma matéria dizendo que a Katy Perry escolheu a dedo e de forma pessoal os produtores do álbum, e isso virou um grande cancelamento em cima dela. Em outras épocas, era até compreensível de certa forma que o artista que lançava sua música não necessariamente precisava dizer quem era o produtor por trás das suas músicas, Mas com o passar do tempo, com a democratização da internet e a profundidade que os fãs adquiriram em relação a toda a esfera que gira a vida de um artista, simplesmente o que aconteceu? Os fãs começaram a não tolerar certas coisas. E uma das coisas que aconteceu foi isso. Muitos fãs, assim como admiradores e ouvintes sazonais da Katy Perry, demonstraram o seu hate, vamos usar essa palavra em relação a ela. E resolveram beneficiar a Kesha nessa história toda. Tanto que eu cheguei a comentar pra vocês que a Kesha se beneficiou do hate da Katy Perry porque ela teve a oportunidade de fazer o comeback dela no momento que provavelmente ninguém estaria falando sobre a Kesha. O resultado foi que a música Joyride se tornou um hit orgânico, vamos dizer assim, no ano de 2024, por mais que não exista hit orgânico, porque as pessoas impulsionaram através das discussões a promoção da música. Depois que Woman's World foi lançada, a Katy Perry também sofreu muito hate pelo videoclipe da música, onde muitos trataram como estereotipado e uma mensagem de mau gosto. A Katy depois explicou que o clipe era uma sátira. Na verdade, ela já tinha explicado através de um story que o que ela queria fazer era uma sátira sobre a forma estereotipada que as pessoas olham para as mulheres, Só que a música pouco acrescentou naquilo tudo, considerando todo o hate que ela já estava sofrendo. Então, assim, foi a receita da desgraça pra coitada. Ela promoveu 2 singles depois dessa situação toda. Lifetimes, que foi super bem aceita e virou o nome da turnê dela, e também I'm His, He's Mine, que foi meio que tipo assim, uma música que começou sem muita expectativa, depois ela deu uma viralizada no TikTok e agora ela ficou estagnada. Só, gente, que piorou a situação toda quando o álbum foi lançado, porque a crítica especializada destruiu a Katy Perry e o projeto, mas destruiu ao ponto de fazer com que o álbum se tornasse o pior álbum de todos os tempos, segundo a crítica especializada, avaliado na história da música. O álbum ficou com uma nota de total 37. A crítica enfatiza a objetividade do álbum e principalmente o jeito que o disco se tornou previsível e genérico. O Bassline, por exemplo, afirma: nada se desperta em 143. É tudo sobre finais fáceis e emoções descomplicadas, portanto, direcionados a basicamente qualquer um. Mas o que ela não sabe é que a maioria das pessoas não é tão básica agora. A Paste Magazine afirma: mesmo que Dr. Luke não estivesse envolvido, mesmo que Katy Perry fosse um peso pesado no top 40, o disco 143 simplesmente não tem nada de original para o diálogo pop moderno. O disco carece de novas ideias, conceitos e sons. Em compensação de todo esse caso, Katy está esgotando uma turnê em vários países. E esse é o grande ponto, A Katy Perry fracassar num álbum, flopar num álbum, vamos dizer assim, não necessariamente significa que a turnê dela não vai dar muito certo. E o fato da Lifetimes World Tour estar esgotando um show atrás do outro mostra exatamente que streamings não representam impacto cultural, Oh my God. I love it, 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 I love it.
Outra artista que também foi muito criticada nesse ano pelo seu retorno foi a Camila Cabello, e como ela mesma disse ontem para a revista Nylon, eu acho que as pessoas não compreenderam o meu álbum. A situação toda começou a dar errado já quando a Camila Cabello mudou a imagem dela. As pessoas não gostaram da mudança. Eu particularmente achei muito legal e achei super interessante ela fazer algo fora da curva e menos óbvio ao que ela sempre fez por aí. Mas o público, né, gente, não achou que isso era um caminho positivo para ela. Principalmente porque muitos começaram a dizer que ela estava forçada e absurdamente sexualizada. Ela disse que a proposta dela era contar sobre a vivência dela em Miami e tudo que ela já viu. E ela disse que essa nova forma que ela endossou o sexo e tudo mais era uma forma que ela sempre teve vontade de fazer, mas ela nunca tinha feito. Então foi o momento que ela se sentiu bem para realizar isso daí. O álbum recebeu várias comparações com a Charli XCX, que acusaram inclusive a Camila de não ter personalidade musical. Para vocês terem uma ideia, a revista Paste deu a pior nota de todas para o álbum, afirmando que ele é uma playlist de loja de departamentos. A NME disse que o XOXO é um disco pop lacônico e excêntrico, cheio de vocais fortemente autotunados, inspirados por T-Pain. É um novo som para Camila Cabello que aumenta o brilho intrigante e alucinante da música dela, mas ao mesmo tempo ele é um disco muito pouco revelador. A própria revista Exclaimer afirma que o álbum não é um desastre tanto quanto a imagem da Camila foi. E é muito curioso porque a primeira música de trabalho do projeto, que foi I Love It, foi uma música amplamente comparada a Charli XCX e também muito xingada, vamos dizer assim, nas redes sociais, né? Mas quando nós pegamos listas de final de ano, a música tá lá entre as melhores e mais ousadas do ano. Nos Estados Unidos, o álbum estreou na 13ª posição da Billboard 200, vendendo somente 36.500 cópias, se tornando o primeiro álbum da Camila a ficar fora do top 10. Desde então, o disco tentou trazer alguma coisa a mais ali, lançando uma versão deluxe, mas o público não abraçou. O disco teve um número bem baixo de streams em comparação a outras músicas, porém, a música June Gloom, vamos dizer assim, deu uma reacendida, né, na era depois que a fofoca de que a música seria uma indireta direta para o Shawn Mendes e tudo que aconteceu ali entre o relacionamento dele com ela e principalmente com o envolvimento da Sabrina Carpenter, estourou. Então foi uma breve chama que apareceu ali para poder fazer com que as pessoas lembrassem do disco, mas mesmo assim, gente, o XOXO, ó, foi de beijos mesmo. E falando no ex da Camila Cabello, né, o Shawn Mendes também era um outro artista que tinha uma expectativa enorme do público em relação ao comeback dele e no final das contas, ele foi totalmente esquecível. Desde quando o Shawn Mendes cancelou a turnê do último álbum de estúdio dele, que foi o Wonder, há vários anos atrás, os fãs ficaram pensando qual seria o próximo passo dele. Se ele conseguiria se curar do problema de saúde mental que ele afirmou que estava vivendo, né? E isso acabou acontecendo, ele mesmo fala muito sobre isso no próprio teor lírico do novo álbum, mas assim, o disco não recebeu a atenção que muitos acharam que fosse receber. Na verdade, o que mais gerou buzz para o álbum do Shawn Mendes foi a fofoca da Sabrina Carpenter com a Camila Cabello. Inclusive, as músicas mais viralizadas do disco dele foram as músicas que o pessoal tentou linkar com narrativas a essa história do triângulo amoroso. A crítica especializada afirmou no lançamento do álbum, por exemplo, o The Telegraph, disse que o disco é corajoso tanto quanto estrategicamente quanto sonoramente, que os álbuns anteriores do Shawn Mendes lideraram as paradas, mas é admirável o jeito que ele quis mudar o seu tom, se arriscando, mas mesmo assim ele não conseguiu ser uma pessoa que convence através dessas suas músicas. Na verdade, é um disco que tem um salto para trás do que um salto adiante, quanto muitos acreditavam.
O Bassline afirma que o fato do disco ser folk, meio country, é muito legal, mas que, num geral, o disco também parece uma bota mal ajustada no pé de um cowboy. O álbum sofreu um adiamento da sua data de lançamento e saiu no dia 15 de novembro, mas mesmo assim não obteve uma quantidade muito interessante de reações nas redes sociais ou de streamings, principalmente quando nós consideramos o artista que o Shawn Mendes é. A Dua Lipa, com o disco Radical Optimism, também foi um comeback nesse ano que não agradou o público. Desde quando a Dua Lipa lançou o segundo álbum dela, Future Nostalgia, e terminou aquela grande era musical, todo mundo ficou pensando, meu Deus, como ela vai conseguir se superar ou fazer algo tão bom quanto, né? E quando a Dua anunciou o conceito do disco Radical Optimism, ela tinha a faca e o queijo na mão para fazer uma das eras mais icônicas depois da grande icônica que ela já havia tido. O disco foi lançado no dia 3 de maio pela Warner Records e foi o primeiro álbum completo dela em mais de 4 anos. O primeiro single do projeto foi Houdini, uma música que recebeu bastante crítica do público, mas ainda acabou sendo uma faixa bem ouvida. A crítica que o pessoal fez foi basicamente que a Dua Lipa não conseguiu se reinventar. Ela fez um mais do mesmo, que deu muito certo naquele determinado período, né? Sem dúvida ela podia ter ido mais longe, mas acabou não indo. O clipe foi muito legal, mas mesmo assim não tão grande quanto outras épocas que ela fez. O single seguinte do projeto seguiu a mesma coisa, Training Season. Não se tornou uma música que o pessoal abraçou e achou uma das melhores do ano. Radical Optimism acabou sendo visto como um disco de contraste muito brusco, com mensagens que pareciam forçadamente alegres e desconexas de questões mais interessantes que ela já havia abordado antes. As expectativas para Dua Lipa estavam altíssimas e isso aumentou muito o efeito frustrante que o público sentiu com este álbum, que não teve uma inovação interessante ou conexão emocional. A Dua Lipa disse que o objetivo dela com a sua música não é fazer algo que ela traga algum tipo de mensagem importante. Ela disse que quer que as pessoas se identifiquem com a música porque as músicas dela não têm esse tipo de vínculo pessoal. A Bassline afirma: ninguém precisa saber detalhes na vida real da Dua Lipa para dar peso às suas músicas, mas ainda deve haver algo em sua performance, entrega, composição e produção que as diferencie de outros artistas. Basicamente, eles afirmam que a música foi muito homogênea em relação ao que o mercado tinha e para uma artista do calibre da Dua Lipa, as músicas são enfadonhas. A Beats for Minute disse: você vê partes do que devia ser uma música interessante por toda parte, mas o álbum parece mais interessado em nunca deixar de ser bom do que ter sucesso sendo excelente. Ou seja, que o disco é safe, ele não se aprofunda tanto quanto ele podia se aprofundar. E é exatamente isso que eu já falei aqui no canal para vocês. A Dua Lipa falou que ela ia abraçar 1001 conceitos na entrevista dela da Rolling Stone e ela não fez 5% disso no álbum. Bom, gente, esse daqui foram os piores comebacks de 2024, mas eu quero saber de vocês. Quais outros, na opinião de vocês, foram horríveis também? Ou quais foram os melhores comebacks desse ano de 2024? Conta aqui que o próximo vídeo que eu fizer, eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Combinado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!